E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um episódio de Anas Pod. E hoje tá aqui um casal muito especial, um casal cheio de Deus, um casal inspirador, um casal que remete, nós vemos a presença do Senhor Jesus no cotidiano deles. Júlio César e Luísa, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigada, gente, por aceitar esse convite. Obrigada. Me conta um pouco da história de vocês, né? Como tudo começou, como vocês se conheceram, quem é Luísa, quem é Júlio César, fica à vontade. Olá, gente. Eu ia falar Ana, gente. Ana, misericórdia. Vai. Vamos lá. Olá, gente. Olá, Glau. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Eu sou a Luísa. Sou esposa, mãe, trabalho como criadora de conteúdo, influenciadora nas redes sociais, modelo, empresária e tudo que Deus quiser que eu seja, estou sendo. Glória a Deus. Nossa história começou em 2013, no auge da nossa adolescência, da minha adolescência e no início da sua juventude, né? Foi um período muito precioso, onde nós aprendemos muito com o Senhor sobre o processo de espera, o processo de busca e de confirmação em Deus para o propósito do relacionamento que iniciaria a partir daquele ano. E você quer falar um pouco sobre isso? Fala, pessoal, sou Júlio César. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Anas Pod. Muito obrigado, Glau, pelo convite. Para a gente é uma honra e um privilégio estar aqui, né, para ser um porta-voz de Deus para essa geração. Amém. Através desse propósito chamado Anas Pod. O nosso relacionamento começou em 2013, como o Luiz antecipou aqui falando. E assim, bem jovens, né? Luísa Eu tinha 13 anos. Bem jovens. Eu tinha 13 anos e... Pode continuar. Mas com a maturidade Sim. absurda, né? Sim. Luísa com 13 anos tinha muita maturidade. Eu tinha o quê? 16? Eu era muito ruim de data, 16, né? 16. E, assim, foi engraçado porque ele falando que eu tinha maturidade, de fato. Eu, com 13 anos, já tinha buscado ali o batismo com o Espírito Santo, já tinha recebido de Deus essa bênção de ser batizada com o Espírito Santo. Nós fazíamos muito propósito de oração, íamos para o monte, vale. Então, a gente já tinha a fé ativa, já tinha essa caminhada em Deus bem ativa, então, mesmo com pouca idade. E quando a gente fala, nossa, eu tinha 13 anos, mas aí as pessoas pensam, meu Deus, muito nova, mas não foi assim, o início, como eu posso dizer, de fato, nós começamos orando, nós começamos conversando. Foi uma coisa muito pura mesmo, uma pureza em Deus que nós só conseguimos viver porque estávamos em Deus. E foi um período precioso, como eu já falei, porque nós aprendemos muito sobre esperar, sobre aguardar em Deus o cumprimento de promessas e receber de Deus promessas também, porque ainda naquele ano o Senhor já vinha falando conosco coisas que nós só passamos a viver anos depois, né? 10 anos depois, praticamente, que foi quando nós casamos. Então, começou com oração, com propósito e com espera. Então, o tema desse episódio, assim, tem tudo a ver, né? Sim. Amor, Glória a Deus. Casamento e propósito. E porque, assim, é muito bom. essa é a receita que a gente deixa para nossa juventude, para essa geração aí atual, que para viver um casamento futuro ou um noivado futuro, a base é a oração, o propósito, lá no início do O início de relacionamento. tudo, né? É a base. É colocar Deus como prioridade. Então já pegue um caderninho, uma caneta e anote, porque aqui, ó, só vai sair aulas. De tudo aí, de tudo. Quando vocês entenderam que um era pro outro na juventude. E as pessoas, quando nós sabemos que quando nós andamos com Deus, nós somos direcionados. E o fato de nós sermos direcionados, a Luísa tinha 13 anos, mas a maturidade que ela tinha, isso foi o fundamental para que vocês estão aqui hoje, né? E esperar. Eu acredito que o amor tudo suporta. É uma frase clichê que todo mundo fala, mas é algo muito verídico, porque 13 anos, acredito que teve que esperar muito para chegar no momento de falar, não, conseguimos. E ver isso é gratificante, porque eu acredito que ainda existe pessoas, jovens, né, juventude, que quer esperar um propósito, quer esperar aquilo que o Senhor tem para ele ou para ela. E com tudo isso, qual foi o momento que vocês uniu o amor e vocês olhou e falou assim, não, nós vamos unir o amor
o propósito, e tudo isso gerou um sentimento dentro de vocês que um olhou para o outro e falou, não, nós realmente carregamos algo que é semelhante, é algo que verdadeiramente nós vamos sustentar, porque eu vejo isso, a amizade, a cumplicidade, o companheirismo de vocês, isso é muito assim, é lindo de ver, eu vejo Obrigada. como o Júlio fala Sim. da Luísa, como a Luísa fala do Júlio, como vocês são muito parceiros em tudo, e isso é muito bom, eu acredito que isso não nasceu agora, Não. então assim... Pode falar. Então, na verdade, a gente namorou, foram 9 anos, né? 9 anos, depois a gente se separamos. Aí esse distanciamento que a gente mostrou pra gente que o amor ali existia. Porque quando a gente se separou, ela morar distante, eu morar distante, que ela foi morar em outro bairro distante do meu. Aí a gente se separou e ali eu descobri que sem ela não existiria eu. Aí eu descobri ali o verdadeiro amor. Eu não tinha descobrido o amor. Após a perda, né, do relacionamento, eu descobri como ela era importante na minha vida. E eu ia subir nos altares para pregar, não conseguia pregar, ia cumprir uma agenda, eu não conseguia cumprir aquela agenda porque estava faltando algo em mim. Aí depois foi correr atrás, né? Corri atrás, tentei consertar tudo. Aí voltamos, aí quando a gente voltamos a namorar, aí que entrou o que você falou, o amor, o propósito, né? E Deus foi nos direcionando ao noivado, ao casamento, e ali nós descobrimos como um é importante para o outro. Por nós termos Muito bom. começado muito cedo, eu era muito nova, né, para namorar e tudo mais. Nós vivemos esse período ali de 2013 a 2015, mais ou menos. Aquela paixonite que todo mundo fala, de adolescente, orando, conversando, buscando em Deus confirmação para aquilo. E, é claro, sentindo aquele sentimento queimar um pelo outro, mas Sim. nada além disso. E se respeitando sempre. E quando chegamos em 2015, de 2015 a 2018, namoramos, porque eu já tinha 15 anos, então eu já estava ali naquela fase em que eu quis experimentar, quis viver esse amor que eu estava nutrindo desde 2013. E de 2018 a 2019, nós passamos um ano separados, porque foi exatamente o ano em que a gente precisou entender em Deus ali que esse namoro, que esse relacionamento iria frutificar, iria prosperar. E foi um período muito importante porque nós dois crescemos muito. Como eu era muito nova quando comecei a orar com ele, e ele também era muito novo, nós amadurecemos juntos. Mas foi bom e ao mesmo tempo não foi, porque deu muito conflito, muito choque. E a gente precisava mesmo desse um ano de distância para entender o que um significava na vida do outro. Sim. E para reconhecer que a gente precisava mesmo do outro, né? Porque nós éramos parceiros de igreja, nós participávamos do mesmo conjunto de mocidade, nós sempre fazíamos tudo junto com os demais jovens na época. Então, como ele falou, ele sentiu muita falta e eu também senti muita falta. E foi no período que eu comecei a estudar, entrei na faculdade. Então, eu entendi que aquele período de um ano foi realmente a transição de Deus para que nós saíssemos do raso e nos preparássemos para as profundezas de Deus que viria. Sim. Porque do nosso relacionamento viria não só o ministério, mas viria gerações, porque nós temos frutos, né? Nós temos filhas, então a gente precisava entender que não era mais 2 jovens, 2 meninos, mas que nós estaríamos ali prestes a ingressar em algo muito maior, um propósito maior do que nós mesmos. E eu falo isso, eu sinto um temor do Senhor muito grande, porque eu acho que o que hoje falta em nós mesmo. Eu falo nós porque eu sou jovem ainda, tá, gente? Tô a carinha de velha, mas eu sou jovem. Falta nos jovens, e como líder de jovens também, né? Líderes de jovens, nós entendemos que falta nos jovens entender que o namoro, o relacionamento, enfim, que seja, ele não para ali. O que você vive hoje não para em você, ele vai além. E talvez você hoje esteja namorando, esteja noivando, ou até se preparando já para um casamento. Então, você precisa entender que não é só sobre você e seu parceiro ou sua parceira, mas vai para além de vocês. Gerações serão, como eu posso dizer, criadas através de vocês, através do que você vive hoje. Então, vocês precisam entender que é muito além.
E a gente precisava entender isso, porque a gente não entendia. A gente achava que, ai, será que vai dar mesmo? Será que é isso? Será que Deus quer isso? Não, e Deus queria um posicionamento nosso, e a gente só foi entender isso depois desse 1 ano de distanciamento. E aí também, depois que voltamos, já noivamos e casamos com 2 anos. Enquanto tudo parecia ser bagunçado, era Deus arrumando tudo Sim. para todo mundo entender, para todo mundo começar a respirar e falar: não, existe algo no meio de vocês aí que eu vou fazer frutificar. Né? Só que com isso a gente precisa passar por umas transições. Sim. E o amor, por isso que quando eu digo amor, casamento e propósito, vai às vírgulas, né? E tudo isso foi a questão do amor. O Senhor foi amadurecendo também dentro de vocês aquilo que sentia. Por mais que um sentia falta um do outro, ainda assim vocês sabiam que por trás disso existia um propósito de Deus e que daria algo que iria frutificar não só como ter filhos, mas também filhos na fé, né? Pessoas que se espelham, pessoas que se inspiram em vocês. Eu acredito muito nisso. Sim. Eu já frequentei, já vi alguns movimentos, né? Inclusive, eu até ministrei em um movimento Sim, jovem de vocês. é verdade. Eu vejo o quanto pessoas que realmente acreditam naquilo que vocês organizam. E eu sei que não é sobre vocês, mas é sobre o que está sobre vocês, que é o Espírito Santo de Glória Deus a que Deus. conduz. Amém. E isso é muito bom. Isso, eu não sei se vocês têm... eu acredito que sim. A ciência da responsabilidade de ter tantos jovens que se espelham e acreditam e estão ali dia após dia lutando para viver o que vocês estão vivendo hoje, mas também precisam saber o que passou por trás da Luísa, o que passou por trás do Júlio César, o que as pessoas só veem o nosso momento, mas Sim. não vê, né, que houve tudo isso para que vocês estivessem aqui. Então, primeiro foi o amor, depois veio o casamento. Então, assim, eu acho que tudo é uma trajetória, né? O que você citou aí, a gente conversa muito sobre isso, sobre pessoas se inspirar na gente. Quando nós começamos a noivar, né, o preparamento do noivado, depois disso, muitos jovens, outros casais, né, começaram a noivar também, a casar. E eu acredito que eu e Luísa quebramos um protocolo. Porque quando a gente começou a falar com a família, nós vamos noivar para casar. Ah, mas vocês são novos demais. E Luísa tinha o quê? 22. Eu tinha 20. 20 anos. Então, ela recebia muitas palavras de familiares, amigos, conhecidos. Ah, você é muito nova para casar. Então, a gente estava decidido, com a opinião formada do que a gente queria. E quando a gente decidiu noivar, casar, a gente quebrou um protocolo. E depois disso, muitos jovens, a gente, né, que acompanhava se a inspiraram gente, e tiveram coragem também para isso, começaram a casar também. Hoje nós temos vários amigos que casaram novos, né? E a gente acompanha e vê isso, como Deus usou a gente para ser uma porta. E uma referência nesse sentido de que em Deus o jovem consegue, mesmo que com pouca idade. É claro que não é todo mundo que... Gente, a gente não tá aqui incentivando você que tem 15 anos a casar, não, tá? Não é isso. Mas é entender que a vida tem fase, sim, mas... E cada fase caminha de acordo com a vontade de Deus, se você deixar que Deus conduza a sua vida. Como nós sabíamos que Deus estava conduzindo a nossa vida, porque a gente já vinha de um tempo de oração muito longo. Graças a Deus foi um relacionamento com a base firmada na oração. E como a gente já vinha de um tempo muito grande, muito longo de oração, de espera em Deus, a gente tinha certeza de que esse era o projeto de Deus para nossa vida. E eu estava na faculdade, como eu falei, eu comecei a estudar com 17 anos ali na faculdade. E quando eu noivei, eu tinha 20 e eu tava no meio dos estudos, então era loucura. Nossa, você vai acabar com sua vida, você vai acabar com sua carreira na faculdade, que não sei o quê. Então eu ouvi muito, de muita gente, muitas opiniões, mas eu estava certa de que eu estava fazendo a coisa correta, porque eu tinha orado, Deus tinha me dado esse direcionamento. E é claro, segundo o meu coração também, né? Porque eu queria isso. Mas busquei em Deus a resposta necessária, Ele me deu, então eu entendi que era isso. E como Ele falou, muita gente se inspirou em nós, porque eu recebia muitas meninas ali, mensagens no Instagram de meninas pedindo dicas e pedindo conselhos e que não sei o quê. E através do que a gente... Porque a gente fez muito projeto, a gente fez rifa, a gente vendeu... Ixi, fizemos...
festivais de caldos e brechós e muitas coisas pro casamento, né? E isso inspirou muitas pessoas. Graças a Deus, eu recebia muitos testemunhos de pessoas que se inspiraram na nossa história, no nosso testemunho de vida, de relacionamento, para viver o que eles estavam vivendo. E é isso, eu vejo que através de nós, portas se abriram para outras pessoas também. Isso é abrir um leque. Sim. Qual? É que o fato, é igual vocês falaram, né? Quebrar um protocolo, quebrou um tabu. As pessoas pensam que ser cristão tem uma idade certa para casar, quando na verdade não é isso. Fez 18 anos, tem um entendimento ali, que está esperando em Deus, mas que tenha certeza que o Senhor já apresentou para você, até porque o Senhor não vai casar ninguém. Sim. As pessoas falam assim, estou esperando em Deus, mas Deus não vai fazer o seu casamento, Sim. Deus não vai pagar o buffet, Deus não vai pagar a decoração, Deus não vai fazer nada disso. Você só precisa ter a certeza que você não precisa esperar por ninguém. Você precisa verdadeiramente colocar em prática, né? Conversar com a pessoa que você vai casar. É isso mesmo? Tem certeza? E eu vejo isso em vocês, a certeza que habitou em vocês, independente das contradições, daquilo que foram ditos, vocês tinham certeza dentro de vocês. E a única coisa que eu vejo nisso é o próprio Espírito Santo de Deus, porque eu costumo dizer que, às vezes, uma vez alguém virou para mim e falou assim, Glau, você sabe o que é ter o Espírito Santo? Aí eu falei, é ter certeza. Você precisa ter certeza que você tem ele. Exato. Apesar que tem pessoas que iludidos, né? O Espírito Santo já saiu dele há muito tempo e ele tá ali. Não. Mas você sabe que você está indo com Deus, que você está com Deus, que está sendo direcionado por Deus, que a pessoa que você está tem princípio, isso é muito significativo. Então, acredito que verdadeiramente isso é um leque. A pessoa precisa saber o que está fazendo. Sim. Né? Porque hoje, eu não sei se eu posso dizer, mas eu acredito que sim. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que os jovens, se não cai pela droga, pelos prazeres desse mundo, a bebida, outros prazeres, estão caindo carnalmente dentro da igreja e não conseguem mais se levantar. Por quê? Porque acha que verdadeiramente o evangelho não é mais uma espera, mas é a necessidade que há em si. Sim. Então, eu acredito que quando tem a certeza de Deus, tem a bênção de Deus, o cônjuge também está ali no mesmo propósito. Amor, casamento e propósito. O Senhor lhe dá força, o Senhor dá instrução, o Senhor vai fazendo isso, vai fazendo festival de caldos, vai fazendo brechó, é sobre isso. Sim. Não importa qual vai ser o recursos, mas o Senhor, ele dá, o céu dá recursos. Quando nós olhamos e dizemos, Senhor, é isso que eu quero. O Senhor, ele está aqui para nos ouvir. Eu acredito muito que o Senhor, ele nos instrui na certeza quando ele vê que realmente dá certo. E eu olho para vocês e vejo que é algo que deu muito certo. Sim, eu vejo isso, graças a Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu vejo o amor de vocês por Deus e pela E obra. a gente via Deus em tudo. Em cada detalhe. Nós víamos Deus em tudo. Nas estratégias, Exatamente. nas respostas, nas pessoas que ele enviava para nos abençoar. Nós somos Aos muito nossos abençoados. olhos era difícil, né? Impossível. Impossível. Aos nossos olhos que a gente queria fazer, porque Deus nos liberou uma promessa, né? Então, quando Deus libera uma promessa, ele garante que vai cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Só que a gente, aos nossos olhos, a gente não via nada. Nada. Só que Deus nos falou, olha, vocês precisam se posicionar, ter coragem. Aí começamos na simplicidade. Sim. Nós via Deus em tudo. E aí, vendo Deus em tudo, tendo aquela simplicidade, humildade, Deus se revelava pra gente. Nós pagava buffet, pagava decoração, pagava vestido, pagava sapato, tudo. E o nosso casamento foi um casamento honrado por Deus. Glória a Deus. Deus honrou o nosso casamento. Quem olhava pra gente, falava, como vocês pagaram esse casamento? Como? Foi a mão de Deus. Então, jovens, está assistindo aí, vai assistir isso aqui. Jovens, vocês estão dentro de um relacionamento, dentro de um propósito. Se conecta com Cristo. Ore, busque a Deus, crie relacionamento com Deus. Coloque Deus no centro do relacionamento de vocês. Porque se Deus liberou uma promessa que vocês vão casar, que Deus vai honrar vocês. Amém. É sobre isso, é sobre honra, né? E Deus, ele honra. Deus, ele é
assim, é o melhor de quando a gente olha assim e fala, não dá. Ele vai lá e mostra que dá. Porque em Sim. cenário de impossibilidade, ele faz tudo ser possível. Sim. E muitas vezes a desistência bate, né? E quantas vezes bateu a desistência mas vocês mantiveram firme. Eu vou tocar em algo muito, assim, inspirador, porque a gente está falando de Anas, pode. E eu sei que isso é uma marca, às vezes, pode ser que doa, mas podemos ver a glória do Senhor no meio disso, né? Eu lembro que você teve um momento de gerar, Sim. né? E acabou perdendo esse bebê, né? Foi. É dolorido, eu sei o que é isso, mas tem a Liz. Tem a Alice, que é um bebê arco-íris, é um bebê, assim, que depois da tempestade vem a abundância, né? Vem o Sim. arco-íris, e eu creio que o Senhor, ele fez isso. Nesse momento, como que foi? Eu sei que é puxado, mas, assim, como que vocês passou por esse processo? Como que vocês viveu isso? Que eu acho que foi algo muito intenso no meio. Você estava no auge da pregação já também, né, Júlio? Sim. Acredito que foi bem dolorido. O primeiro bebê que nós perdemos foi ainda no ano do nosso casamento. Nós casamos em maio. Eu estava na faculdade ainda quando nós nos casamos. Em julho eu me formei. Em dezembro eu tive uma gestação que involuiu. Eles falaram que foi uma gravidez química, que é quando acontece de fato a fecundação, mas o corpo mesmo não faz o trabalho correto e o bebê acaba. Desculpa, o feto não evolui para ser um bebê. Então Sim. o corpo já espera ele mesmo. E foi tudo muito rápido, assim. Eu não tive tempo de assimilar o que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. Tanto o casamento, minha formatura, uma gestação e agora uma não gestação. Então, foi um período onde eu tive muitos questionamentos em Deus. E eu precisei muito do apoio dele. E foi ele que me ajudou a passar por isso. Eu acredito que se eu não tivesse ao meu lado um marido tão temente, tão... como eu posso dizer? Verdadeiramente devocionado àquilo que ele faz até hoje, é claro, no reino de Deus, eu não teria conseguido passar pelo que eu passei. E graças a Deus, eu consegui sair daquela situação em que eu estava sem sequelas, eu digo depressão, síndromes. Eu saí ilesa daquilo, Deus me poupou de coisas maiores, porque eu entendi que era uma fase, assim como todas as outras fases que nós passamos juntos, era só mais uma fase em que eu precisaria passar para que outras pessoas que viessem após mim pudessem, de fato, se espelhar no que eu estava passando e ver que era possível sair ilesa de uma frustração. E essa perda foi mais uma perda das outras perdas que eu já tinha sofrido na minha vida, porque eu perdi minha mãe com 6 anos, então eu já vinha de um histórico de perdas na minha vida. Então, eu tive aquele episódio como mais um episódio em que Deus estava me ensinando alguma coisa. E é claro que eu não estou minimizando a dor Sim, e nem claro. minimizando a perda de outras mães que passaram por isso e, enfim, tiveram suas questões, mas eu estou dizendo que eu vi a mão do Senhor me conduzindo para um lugar de paz e de entendimento com aquela dor que eu estava tendo naquele momento. Sim. E é claro, o meu marido foi assim, a ponte de Deus para que eu pudesse atravessar por aquele mar, por aquele rio que queria me submergir. Então, foi isso, foi me apegando em Deus, me apegando ao meu marido e entendendo que era uma fase que iria passar. E graças a Deus eu consegui sair ilesa da situação. Nós sabemos que isso é algo assim que é muito difícil, né? Sim. Inúmeras mulheres aí passam e muitas das vezes carrega sequela, carrega dor. Sim. E, Luísa, o que você falaria para hoje, nesse momento, né? Eu sei que pode ser que existe e tenha alguma mulher que está passando por esse momento e que está sem saída e que nesse momento não sabe como superar essa dor. O que você diria para ela, assim, nesse momento, assim? Assim, o que você mais buscou? Igual você disse que foi a instrução de Deus, você Sim. teve o Júlio. Depois eu vou até passar para ele, Júlio, para você falar. Você vai falar para as mulheres, né? E você, algo para os homens, né? Como ficar nesse momento tão dolorido para a mulher,
que o homem deve fazer nesse momento? Porque a Luísa citou muito aqui que você foi a base, foi a força dela, né? Depois de Deus, nesse período tão doloroso que é muito bom ouvir isso de mulheres que passam por isso e não carregam sequelas. Isso é muito bom, é gratificante. E nós podemos ver que Deus, ele pode sim tirar. Não é minimizar nenhuma dor, porque, né, cada um tem as suas Sim. questões real. Mas eu acredito que o Senhor, ele pode nos curar disso sim, e que nós não possamos viver preso naquele momento, mas entender que é um aprendizado. O que eu posso dizer para as mulheres que estão me assistindo, que passaram por isso, é se apegue em Deus. Se apegue em Deus e na força que Deus colocou em você. Eu costumo dizer que nós só passamos por algo que temos total capacidade, plena capacidade de passar, de lidar com aquilo. Porque Deus, ele não permite que você passe por uma guerra sem que você tenha total capacidade de sobreviver àquela guerra. E ele vai contigo na guerra. E assim como eu citei aqui o meu relato, disse que Deus estava comigo, eu creio que ele também é com você. Independente da situação, talvez não seja um aborto, mas seja um casamento que não deu certo, um relacionamento que você saiu com sequelas, que você se frustrou, alguém que te machucou. Independente da situação, Deus tem uma palavra de paz para você. Deus tem um futuro de paz, um futuro brilhante, e você precisa se abrir para isso. Abrir o coração para entender que são fases e que Deus vai passar com você em cada fase da sua vida. Glória a Deus, vamos fazer um corte. Júlio, e aí? O que você diz para os esposos? Então, quando eu descobri que ia ser pai, nossa, foi para mim um turbilhão de sentimentos. Nasceu um sentimento em mim, a qual eu não tinha esse sentimento. Quando eu descobri que ia ser pai, nasceu o sentimento. E eu falei, meu Deus, eu vou ser pai. E quando eu descobri, comecei a me apegar mais à minha esposa, comecei a ficar mais próximo, cuidadoso. Eu cozinhava, eu queria limpar a casa, eu queria fazer tudo. E eu sou tão... Eu tenho uma ansiedade antecipada. Né? Eu já comecei a pesquisar quarto de bebê, pesquisar tudo de criança. Até compramos um pacote de fralda, fralda, ir no mercado fazer compras, comprávamos pacote de fralda e eu pegava, ansioso demais, para receber o bebê, né? Só que aí quando veio a perda, aí eu vou falar isso aqui abertamente, eu me frustrei em Deus, porque eu falei, Deus, mas eu sou teu servo, eu sou teu filho, né? Profetizo cura, profetizo milagres, pessoas contam testemunhos através das ministrações que eu prego, que eu falo. E por que comigo agora? Aí Deus falou para mim, você prega sobre milagre, deserto, provações, que Deus vai tirar de provações, de deserto, agora você vai passar por um deserto. Quando eu ouvi de Deus, eu falei, meu Deus. Então, todo momento, nesse deserto, que foi um deserto, pensa só eu e ela, sem familiares, sem apoio de amigos, sem apoio de pastoral, sem apoio da família. Por que eu falo isso? Porque Deus disse, eu vou botar vocês dentro de um deserto, e lá eu vou provar vocês. E disse isso mesmo. Deus foi e provou a gente. E todo momento dentro dessa provação, dentro desse tempo de deserto, eu estive ali dando força, lado a lado, dentro de corredor de hospitais, foi em vários hospitais, dentro de escritório médico, dando aquela força, sempre tendo uma palavra, né, para minha esposa. Eu falo para os maridões aí que estão assistindo, vai assistir esse podcast, seja um ombro amigo da sua esposa, tenha essa hombridade com a sua esposa, tenha diálogo com a sua esposa, tenha sempre uma palavra de incentivo para sua esposa, né? Mesmo não passando por um processo ou passando pelo processo, falar quanto ela é importante para você, o quanto ela é fundamental na sua vida. E eu sempre estou aqui do lado da minha esposa, ela é o meu braço direito, né? Que está sempre me apoiando em tudo. Então, quando ela passou por isso, porque a mulher ela sofre mais dentro desse episódio de perda, a mulher sofre mais. Então, o homem ele precisa estar ali forte, pronto para sempre liberar uma palavra, né,
para as suas esposas. E o bom disso é que você vê que todas as suas ações gerou nela um impulso para que ela se curasse. A ponto dela dizer que ela não carrega traumas. Sim. Assim, né? E também a Liz, a Luma, hoje é alegria. Nossa, Deus. É um amor imensurável, né? Eu acredito que tudo isso é parceria. Sim. No meio de vocês. Isso contribui muito, isso é muito importante no meio do relacionamento, né? E no meio de tudo isso, Júlio César, né? Presbítero Júlio César, pregador da palavra de Deus. Mas vamos aproveitar que a gente está falando dos filhos, né? De Luma, de Liz. Nós tivemos uma parceria que mandou um brindezinho para elas, inclusive. Nós sabemos o quanto os pais ficam felizes quando o presente é para os filhos, né? Nós, o presente para os filhos. Ai, que lindo! Entre linhas, Bruna, entre linhas, tá bom, gente? Já entre lá, compartilha, curte, que ela é maravilhosa. Quando Luísa e Júlio também for usar nas meninas, eles vão lá marcar elas. Com certeza. Entra lá. Bruna, entre linhas. Já vou entregar pra eles aqui. Que pra lindo! eles. Muito obrigada! E para uma. Tá Gente, eu sou bom? ansiosa, já querendo abrir no meio do podcast. Nossa, Vou deixar aqui no cantinho. A Liz é resposta de oração. A Liz foi meu sol, né? Meu caminho. Liz foi... Não, eu falo que é Deus no céu e a Liz na terra pra ele. Porque a Liz, meu Deus do céu, é muito apegada a ele, né? Muito apegada. E ele também é muito apegado a ela. Não, ela é linda, ela é linda. Ela veio como realmente o arco-íris, porque veio trazendo cor para aquilo que para nós não tinha mais vida. E ela veio para selar muita coisa, para nos ensinar mais ainda. Porque, como ele falou, nesse episódio de perda, nós passamos sozinhos porque foi permissão do Senhor. E quando ela veio também foi mais ensinamentos, foi mais aprendizados em Deus. Então, realmente, o bebê arco-íris, ele vem para ensinar tudo que a gente não sabe, tanto na maternidade quanto da vida mesmo, para amadurecer muito mais, porque antes de você ser mãe e pai, você é uma pessoa, e depois da maternidade, na verdade, paternalidade, que é a maternidade e a paternidade juntos, são outras pessoas. Sim. Então, assim, não tem nem como mensurar. O bebê que vem para a vida de um casal, ele realmente vem para modificar, para mudar tudo. Isso é surreal mesmo, né, gente? É lindo. Eu sou apaixonada por criança, né? Então, eu sou suspeita a dizer. E eu amo ver os vídeos dela. Inclusive, eu vi ela em um casamento e ela carregou para cima e para baixo uma bolsa. Ela não largava a bolsa. Ela deixava a bolsinha. Eu falei, gente, realmente, ela tem um apego com a bolsa. A bolsa é o acessório favorito ali. Então, assim, eu percebi que ela, né, não estava só carregando porque a mãe colocou. Não, ela gosta. Não, nem eu carregava a bolsa, mas ela tava lá com a bolsinha dela. É linda. Gente, Júlio César, ele é um pregador, né? A Luísa tem as demandas dela. Você fez direito, né, Luísa? Sim, você é formada em direito. Sou formada. Gente, doutora Luísa. E não Luísa. exerci por quê? Por conta das minhas filhas, né? Porque veio a Lisa, depois veio a Luma, tudo muito rápido. Mas quem sabe, né? Não, você tem muito perfil doutora, eu já acho muito, né? Então, assim, em nome de Jesus, gente, vai dar certo. E conciliar tudo isso. O fato da parceria, eu vejo que não é um fardo pesado a Liz, nem a Luma. Essa correria do Júlio César tem agenda dia, noite, tarde, de madrugada. E, assim, e ainda assim, eu acompanhando, eu vejo os status, eu vejo lá 2/5 que estão orando de madrugada, 3 horas da manhã, agora vão orar 3 horas da tarde. Como que faz para conciliar tudo isso? Esses dias eu vi ele, fui numa agenda e ele estava lá pregando, ele foi para Aracruz. De Aracruz ele foi direto para a agenda e depois não sei se ia para casa ou se ia para outra agenda. E eu falei, meu Deus. Então, assim, eu sei que no meio disso ninguém deixa a mercê e nem descompensado. Eu acredito que é algo dividido, né? E como que vocês conciliam isso? Então, eu ouvi uma vez uma frase que eu guardei para a vida, que quando nós priorizamos o nosso tempo com Deus, o próprio Deus otimiza o nosso tempo para todas as coisas. Glória a Deus.
E foi até a Camila Barros que falou isso numa live. E eu nem era casada ainda. E hoje eu vivo isso. E não é fácil. É muito difícil. A maternidade é muito exaustiva, é muito cansativa. É um amor sacrificial, porque você faz o tempo todo por alguém que não vai te retribuir, de fato, naquele momento. No momento. Então você tá se doando, se doando, se doando. E o que você recebe, às vezes, é uma birra, é um choro, ou uma fralda lotada. Mas o quanto de Deus que isso carrega, eu não consigo te explicar. Eu não sei te dizer, porque se assemelha muito ao sacrifício de Jesus, né? Que se doou por nós e não recebe 1/3 do que ele merece pelo sacrifício que ele fez por nós. E, nossa, eu falo isso, eu sinto a presença de Deus muito forte, porque a maternidade, ela realmente tem muito de Deus. E conciliar com o ministério, eu falo pra ele mesmo que eu tiro o chapéu pra ele, porque eu vejo o quanto ele se doa pra obra de Cristo e também pra dentro de casa, porque ele não nos deixa desamparadas, ele não me deixa desamparada. Quantas vezes ele carrega a Liz com ele e vai pra uma agenda, porque eu tô cheia de coisa, cheia de trabalho pra entregar e tenho a Luma comigo 24 horas. Então, eu vejo que pra ele também é um fardo muito pesado, mas que ele escolheu carregar comigo, que ele escolheu dividir comigo. Ele poderia simplesmente virar as costas e me deixar ali com as duas, mas não, ele Sim. ainda assim pega na minha mão e vamos juntos. E eu sei que pra ele também não é fácil. E nós ainda assim liderávamos jovens. Até pouco tempo a gente liderava jovens. Então a gente ainda, além de cuidar das nossas crias, cuidava das crias dos outros e pegava pra gente guerras dos outros. E com amor fazíamos isso, porque a gente entende que é muito maior do que nós. Sim. Então, não é fácil, mas Deus tem sido nosso auxílio neste tempo. Porque a gente sabe que não é pra nós. Nossas filhas não são nossas, porque elas são de Deus. São gerações que o Senhor nos confiou pra cuidar neste tempo, porque a gente sabe que... a gente fala da Liz o tempo todo, porque a Liz é muito espiritual. A Liz tem um ministério que o Senhor já tem aflorado nela desde já. Ela canta, ela prega, ela dança, ela faz tudo. E a gente vê que é um ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar. E por mais que não seja fácil, a gente faz com amor, porque a gente sabe que perpassa. É uma coisa que fluirá. É além do que está ali aos nossos olhos. E sabe o que eu percebi ouvindo as histórias de vocês? É que cada momento, cada circunstância que vocês passaram, hoje vocês podem testemunhar vitória, né? O momento de espera, o momento de separação, hoje é muita união, hoje é muito amor, hoje é muito entendimento, hoje é muito companheirismo, hoje é muito assim, se tá pesado para um, vai ficar pro outro também, se tá leve, vai ficar pros dois. E o melhor, a fase da perca da criança também, hoje vocês podem também dizer sobre a Liz, e eu vejo o quanto de amor, o quanto de, sabe, de que preenche o ser de uma mãe e de um pai. Então eu vejo que tudo isso vocês têm testemunhado. E eu vejo pelo corações de vocês também. Vocês são muito cheios de Deus, Amém, muito dotados de, sabe, da Bíblia, assim, vocês seguem isso. E isso é muito bom, isso é muito... há um alívio dentro de nós em saber que tem pessoas ainda assim no Evangelho que, independente de qualquer coisa, ainda coloca Deus assim. Eu sei que existem milhares por aí, mas se você for procurar do teu lado, às vezes está escasso. E de tudo isso, é muito bom ver que a parceria e colocar isso em Deus gera frutos, gera retorno. E eu sei que vocês estão vivendo hoje a bonança de Deus, né? Talvez quem não conhece essa história de vocês, e que eu acredito que milhares de pessoas agora vão conhecer um pouco da trajetória, porque eu sei que isso é só um pouco, vai ver que o fato de vocês terem chegado aqui, ninguém caiu de paraquedas. Vocês passaram por uma trajetória, têm uma bagagem, que hoje vocês decidiram abrir essa mala aqui e nos apresentar um pouco. Então, nada foi sorte, foi também Deus. E viver uma vida com Deus não nos isenta de viver momentos e dias difíceis, né? Mas acreditamos que, se permanecermos nele, nós iremos vencer. Júlio tem falado muito de Elias.
E o fato de Elias, eu acredito que hoje também vocês estão vivendo um esconderijo de Deus, né? Um outro amadurecimento. E eu acredito que breve também é mais uma vitória, é mais algo de se regozijar, né? E o Senhor, Ele é isso. E fala um pouco sobre como é liderar os jovens, né? Tantos jovens, não precisa ser específico, mas como é liderar os jovens e conciliar ainda a vida a dois e família específico? Então, eu desde meus 15 anos, eu lidero a juventude, jovens. Toda vez que a gente liderava, sempre Deus honrava a nossa liderança. A gente entrava numa igreja, tinha lá seus 5 jovens. Aí o pastor, olha, você vai estar na responsabilidade. E quando eu comecei a liderar, o grupo, né, crescia, evoluía. A gente criava estratégias espirituais para Deus batizar com o Espírito Santo. Tentava deixar, como eu posso dizer, algo bem na mesma balança, né? O lazer, o espiritual. A gente conseguia fazer isso com nossos jovens e Deus sempre prosperava. Na ex-igreja que nós estávamos agora, iniciamos lá em 2025 a liderar os jovens, pegamos 12 jovens, saímos agora recentemente deixando o quê? 40 jovens, né? E Deus, eu sei que Deus nos chamou para liderar. Desde do princípio, Deus nos chamou para liderar. A gente tem esse espírito de liderança, né? E graças a Deus, tudo que a gente pega flui, né? Glória a Deus. Tudo que a gente pega flui. E Deus nos apresentou esses jovens. A gente também lidera um projeto social, um projeto de missões chamado Movimento Rede Jovem. A gente começou 5 jovens, já botamos 1000 jovens dentro de um local. E Deus sempre salvou vidas através de nós. A juventude sempre nos procuram porque vê Deus nas nossas vidas. Eu falo para vocês que a gente tem um imã espiritual, a gente consegue atrair. A gente está dentro de um Uber, a gente consegue conquistar o coração do motorista. A gente vai no mercado, a mulher do caixa, a gente consegue conquistar o coração dela e ganha para Jesus. A gente tem esse imã espiritual com as pessoas. Então eu vejo que Deus nos chamou para liderar. Então, desde que eu comecei meu ministério, a gente lidera jovens. E estamos aí. Gente, só um pouquinho. Nós vamos ser empáticos aqui também, porque, assim, né, nós já vemos que eles são muito parceiros, eles dividem tudo, e nós vamos dividir um pouquinho também. A Luísa, se caso quiser atender a Luma lá. A Luma tá aqui, gente, depois tadinha, ela dá tá um com oi sono. aqui. Se caso você quiser amamentar ela, se você quiser, tá bom? Acho que dá pra... Então vamos seguir? Se ela chorar, eu vou lá. Então tá bom. Tá chorando. Tá Tá chorando. chorando. Mas aí daqui a pouco a Luísa volta, tá, gente? Ela só vai socorrer a Luma e já volta. Júlio, quer falar um pouco? Aí você tá falando sobre o Rede Jovem, né? O movimento Rede Jovem começou em 2018. Deus revelou para mim o projeto. Aí eu falei, meu Deus, vou começar a fazer isso. Como eu iniciar isso? Aí eu falei, mãe, eu vou fazer um culto aqui no quintal de casa. Era um domingo, era dia 13 de setembro. Aí eu falei, vamos comprar uns pães, fazer um cachorro quente, chamar esses jovens da rua. Aí deu 4 jovens no meu quintal. 4 jovens. Ali cantamos, pregamos, enfim. Falei, mãe, eu quero fazer de novo no domingo que vem. Vamos fazer no final da rua. E fizemos. Deu 60 jovens. Olha aí. Aí no outro final de semana, era sempre nos domingos à tarde. Aí chegou o domingo, colocamos 300 jovens dentro de uma praça. Aí foi indo. Aí foi passando os anos. Aí Deus nos colocou uma equipe de 50, 80 pessoas para trabalhar com a gente. Depois colocou mais 100 voluntários. E eu sempre instruía, ensinava, pregava para eles. Que eu tinha uma equipe, eu precisava instruir aquela equipe. E aquela equipe precisava ter a mesma visão que eu tinha. Porque não tem como você idealizar, coordenar, liderar algumas pessoas se as pessoas não tiverem a mesma visão que a sua. Sim. Pode até caminhar por um tempo, mas se não tiver a mesma visão que a sua, infelizmente, vai sair do mesmo propósito que você está.
E Deus nos colocou esse projeto para fazer 10 anos agora em setembro. Faz 10 anos que a gente tem esse projeto. Para a honra e para a glória de Deus. Pregando o evangelho no município da Serra. Já pregamos fora do município. Foram diversas almas que a gente ganhou para Jesus. Hoje a gente tem vários testemunhos de pessoas que se entregaram suas vidas em praça pública, né? Tem testemunhos, estão aí, hoje é um grande pregador, é um pastor, né? Tá casado, tem vida com Deus. E quando eu iniciei o projeto, na minha primeira ministração, Deus me deu uma palavra, e a palavra que eu carrego hoje para minha vida, se eu pudesse pregar essa pregação todos os dias, eu pregava a mesma pregação todos os dias. É lá em Abacuque, no seu capítulo 3, que Abacuque vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Então essa palavra que eu pregava nas praças: aviva, Senhor, a tua obra. Reaviva, Jesus. Esse povo, levanta esse povo, essa juventude. Quando a gente pregava essa mensagem, né, às vezes não tinha caixa de som, não tinha aparelho de som, era na garganta mesmo. Pensa aquela 200 pessoas sem microfone, era igual Jesus quando Jesus pregava, né? Então a palavra ela reverberava e pessoas eram cheias do poder, cheias da graça de Deus. Deus batizava no meio da praça, Deus transformava, milagres aconteciam no meio da praça, pessoas que estavam com câncer eram curadas. Tinha uma moça que estava aqui no bairro de José de Anchieta, eu pregando, ela estava com câncer nos seios. Meu Deus. A gente orou por ela, eu botei as mãos, profetizei. Aí, na outra semana, ela ligou pra gente, procurou a gente pelo Instagram e falou: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Então, Deus sempre nos usava, né? E essa era a palavra que Deus colocou na minha vida, no início desse projeto, foi essa palavra de Abacuque, quando ele clamou por avivamento. E depois que a gente começava a pregar essa mensagem, outras pessoas começavam também a criar projetos como os nossos. E a gente olhava: nossa, lá no bairro tal tem alguém que se levantou. Um Abacuque está se levantando lá. Aí olhava no outro bairro, outra pessoa se levantava. Então, o que a gente iniciou, o que a gente idealizou, começava a reverberar, foi compartilhado, e várias pessoas se levantaram, né, com o mesmo propósito, com a mesma visão. E hoje a gente está aí, pregando o evangelho, ganhando almas para o reino. Isso é muito bom. Eu acredito que Deus ainda tem muito mais para fazer, que a gente ainda somos novos, né? Eu tenho 29 anos, minha esposa tem 25, né? Então, somos novos aí no ministério e Deus tem muito mais para fazer através das nossas vidas. Com certeza, eu tô aqui vendo vocês aqui, eu já tô vendo vocês organizando uma palestra para jovens que pretendem casar. Ixi, vai ser muita coisa ainda que Deus vai fazer para a vida de vocês. Quando a Luísa voltar, inclusive, vocês vão deixar uma palavra, né, para os jovens aí. Nós estamos nos minutos finais do nosso podcast. Acredito que palavras motivadoras, palavras até mesmo de pessoas que estão pensando de desistir da espera em Deus, não só do âmbito de relacionamento, mas também de propósito, de esperar, né? Hoje você é um presbítero que aí tá... Deus está te levando, Deus está soprando o teu nome. Acredito que lá atrás, quando passou por muitas coisas, que pregava para 4 pessoas, você nem imaginava na multidão hoje que o Senhor muitas das vezes te coloca para ministrar a palavra, mas a sua paciência, a sua espera, a sua resiliência te levou a isso, né? E acredito, Júlio, que o Senhor, ele faz isso na vida das pessoas que escolhem esperar, né? Eu escuto mesmo, tem até um amigo, que eu não vou citar o nome dele, mas ele fala quase toda semana que ele vai parar, que ele vai cancelar as agendas, que não vai dar, que não dá para ele mais, que ele tá capenga, que não dá mais, que vai desistir. Mas ainda assim, quando vai para a agenda, nem parece que aquela pessoa falou que ia desistir. É porque o Senhor renova as nossas forças, o Senhor faz tudo de novo. Então, assim, o fato de falar que vai desistir, pode falar. O que nós não podemos é desistir, né? Eu acredito que isso acontece mesmo, é normal, mas nós precisamos manter firme no Senhor Jesus e entender que breve Ele vai vir buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós faremos o ID, nós vamos fazendo aquilo que Ele deixou para nós e que você tem feito, né? Sim. E assim,
As pessoas nem imaginam que por trás do Júlio César, aquele homem que tá lá pregando, fazendo, acontecendo, existe uma mulher, né, Luísa. Olha como que a Luísa fala bem, como que a Luísa é tão, né, desenvolvida. Então, acredito que isso conta muito, isso soma muito na vida de um homem também, que precisa estar no altar levando a palavra do Senhor. Por trás de uma pessoa assim, tem que ter outros que são direcionados por Deus. E a Luísa é uma mulher de Deus, né? Mas é muito bom quando a gente tem força, né? Sim. Tem apoio, rede de apoio. E a Luísa é isso na sua Sim. vida, né? Ela soma e apoia com tudo, assim. Meu ministério, ela é minha primeira intercessora. Sim. Me apoia, soma comigo. E a gente não tem ambição no ministério. Eu vejo. A gente não tem ambição. Por exemplo, eu iniciei pregando, não tinha essa ambição, eu quero pregar. Só segura a cadeira para não rodar, para ela sentar. Quero pregar em tal igreja. Tenho um sonho de viajar o país. Não tinha essa ambição. Sim, Só que quando começou a chegar as oportunidades, eu falei, então é Deus que está querendo que a gente vá. sim. Então a gente experimentou dessas transições de Deus. E eu acredito assim muito mais para nos levar, né? Graças a Deus, Luísa sempre foi ele, a minha intercessora, me apoiando, me direcionando e vivendo Deus. comigo, né? Esse ministério da pregação, que não é fácil, né? Como você citou aí, que seu amigo falando que quer desistir, dá vontade de parar. Todo mundo já teve vontade de parar, né? O ministério da pregação é um ministério sofrido. Às vezes você sai de casa triste, ferido, aí sobe no altar, você tem que dar seu melhor. Você sobe sangrando, você sobe chorando, né? Mas Deus te usa como nunca, né? E conforme Deus vai te usando, Ele vai te curando, vai te sarando. E eu sempre já passei por isso também. Subi no altar sofrendo, sangrando, chorando, e Deus sempre honrou a minha pregação, honrou a minha mensagem. E eu saí dali renovado e transformado. Glória a Deus. Luísa, inclusive, me dá sua mão. Obrigada por ser essa mulher, tá? Ai, eu vou chorar. amiga. Eu sei Obrigada. que muitas mulheres vão, assim, se sentir fortificadas, tá? Amém. Pelas suas palavras, Amém, glória a Deus. pela sua força. Gente, eu vou aqui. chorar, hein? Não chora, não. Porque Obrigada. é o que eu disse, acabei de dizer para o Júlio César, que para um homem realmente fazer o ID do Senhor, independente das circunstâncias, precisa de mulheres assim como você. Amém. Acredito que tenha, né? Eu creio muito, Amém. mas você é cheia de Deus, Amém, glória tá? a Deus. Eu já te admirava, agora eu te admiro Ai, que muito linda. mais. Que Deus abençoe sua Amém, vida, tá amém. bom? Muito obrigada por Júlio, isso. que Deus também abençoe o seu ministério. E assim, você tem uma família linda, você é homem de Deus também, e que, em nome de Jesus, tudo que foi dito aqui por você, homens, né, maridos, se espelham, se agarram nisso, né? Tenta ajudar as esposas aí para ter mulheres fortes dentro de casa, né? E homens fortes também, para poder trazer a solução, o provedor, né? Prover aquilo que a família merece. Eu já vou deixar a palavra com vocês têm uma palavra, Amém. né? Então vocês podem dirigir e falar. Eu vou deixar uma breve palavra, um versículo que queima muito no meu coração, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu entendo que o Senhor nunca vai invadir nossas vidas, nunca vai invadir nossos corações, mas ele fica lá, batendo a porta, esperando o momento certo, que é onde nós iremos percebê-lo e abriremos a porta das nossas vidas, do nosso destino para o Senhor, do nosso relacionamento, da nossa história, para que o Senhor venha entrar e fazer morada e direcionar tudo. Então, é essa palavra que eu quero deixar para você, jovem, que está nos assistindo, você, homem, mulher, criança, por que não? Que está nos assistindo agora. O Senhor está à porta da sua vida e Ele quer que você abra para que Ele entre e faça morada, porque Ele nunca vai nos obrigar a fazer nada que nós não queiramos que Ele Glória a faça. Deus. Ele está à porta porque Ele é educado, porque Ele é amigo, porque Ele é doce, porque Ele é gentil. E Ele espera de nós um posicionamento. E assim como nós nos posicionamos dentro do nosso relacionamento, assim como nós nos posicionamos para viver
um casamento firmado em Deus. Ele espera que você também se posicione, abra a porta e deixe que ele faça morada na sua vida, na sua história, no seu casamento e em tudo que é pertinente a você. Pode falar. Gente, né? Ele só fala no altar. E por trás assim, aqui, ó. Tem a Luísa. Não, se você não quiser falar mais nada, amém. Amém. Estou nervoso. Não precisa. Você tá nervoso ainda, Júlio? Tô suando aí. Gente, ninguém acredita, né? Pois é. Aí, ó. Não, só complementando o que a Luísa falou, juventude, jovens, se apeguem em Deus. Eu deixo essa palavra para vocês, se apeguem em Deus. Cria relacionamento com Deus. Porque em todo o meu início de ministério, eu me relacionava com Deus, eu me relaciono com Deus. E isso tem me impulsionado a viver coisas extraordinárias. Hoje eu com 29 anos, eu tenho uma família, tenho filhas, tenho uma esposa, tenho casa, né? Deus me deu coisas a qual eu nem imaginava, né, que eu teria, né? Porque nós, seres humanos, a gente não prevê o futuro. Nós temos um Deus, né? Que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem um futuro reservado para vocês. Então se mantenha firme em Deus para vocês viver um futuro glorioso, um futuro próspero, Glória a né? Deus. Um ministério próspero, um casamento próspero, filhos prósperos, né? Cria esse relacionamento com Deus. É a palavra que eu deixo para vocês aqui. Gente, então assim, vocês viram, né? Para viver realmente aquilo que Deus te prometeu, é ter a proximidade de Deus. E eu vejo isso, vi isso, escutei um pouco da história de vocês e acredito que isso fará e trará esperança também para as pessoas que estavam um pouco desacreditadas de tudo isso. Então, assim, ver a vida de vocês, ver tudo que vocês passaram e hoje cantar o hino da vitória. Claro que, né, passa por uma luta aqui, mas assim, a parceria de vocês faz com que vocês se rompam. Acredito que é igual, né? Nós somos fortes lá fora, mas aí quem tá dentro vê nossas feridas. Eu sei que o Júlio conhece as feridas da Luísa, a Luísa conhece as feridas do Júlio, mas aí os dois vai se curando, Deus vai derramando bálsamo e tudo vai ficando bem. Mas olha, Glória a Deus. agora nós vamos chegar ao fim do podcast. Por eu ficaria aqui ouvindo vocês Gente, por muito bom, tempo. muito bom. É muito bom ouvir, é muito bom saber como Deus ele é perfeito em tudo que faz. Ainda que o momento atual nós se desesperamos, mas quando nós vamos ver o Senhor, ele faz tudo conforme o querer e a vontade dele. Amém. E isso é Glória a Deus. tudo que nós cristãos precisamos viver. O querer e a vontade de Deus. Amém. E eu vejo isso na vida de vocês. Amém. Muito obrigada. eu que agradeço. Deus abençoe Gente, foi muito vocês, bom. abençoe a casa, a família. E que nós vamos ouvir muito falar de vocês Amém. por aí. Eu Jesus. acredito muito nisso. E que, claro, de que Deus vai fazer, né? Do que Deus vai fazer. E olha o que eu tô dizendo, hein? Vocês vão ser mentores. Amém. Eu quero Vão voltar ser aqui mentores. quando essa palavra Vão se cumprir. Vão voltar. Em nome Glória a de Deus. Jesus. E em nome de Jesus eu vou estar lá também para Amém. vivenciar isso. Muito obrigada, Tá bom? Eu Glau. vejo. E depois eu vou falar para vocês algo. Deus desceu um rolo aqui Ei, tremendo. meu Deus. Em nome Aleluia. de Jesus. E eu creio, gente, eu creio Amém. que grande. Deus vai honrar muito vocês. Deus vai honrar muito vocês. A fé Amém, de glória a vocês. Deus. O companheirismo de vocês. Amém. Tá? Tô muito feliz Amém. de ter ouvido. E isso me traz esperança também, tá? Que Deus abençoe. Amém. A Amém, Liz. Luma. Essa é Luma. Luma e Liz. Alice, gente, meu Deus. Vontade de apertar. Já até dormiu, viu, gente? Eu só Dormiu. queria o colo da mãe. Só queria Tá um bom? soninho. Gente, ó. Obrigado a vocês que acompanham até agora. Fiquem aí. Curtam, compartilha, comenta, manda pro amigo que tá encalhado, que talvez não sabe como fazer. E nos marquem, Olha aí, tá? Se você estiver entendeu? assistindo. nos Chame eles lá, gente. Chame eles lá mesmo. Pergunta, fala. Vão engajar, tá? Eles não são santo casamenteiro, mas são instruídos por Deus e vão instruir vocês precisar também. de um conselho, uma palavra, estamos aí pra ajudar. Isso aí. Muito obrigada, tá bom, Glau. gente? Muito Um beijo, obrigada. Glau, muito vocês obrigado também. pela oportunidade. Que Deus prospere esse projeto. Amém. Que seja lindo. porta para outras pessoas também. Projeto Amém. muito lindo. Que Deus abençoe sua vida. Eu te Amém. vejo como uma porta-voz de Deus para essa geração. Glória a Deus. E que esse projeto venha prosperar e que você possa alcançar muitas vidas Amém. para o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe Amém. muito.
Eu amei Obrigada. participar, de verdade. Tô Ai, saindo daqui gente. revigorada. Sabe quando você, Muito parece bom. que você tira um peso, assim, das Sim. costas? Eu acho que também pelo nervosismo, né? Mas porque falar, eu acho que... Relembrar é bom. É muito bom. A gente entende que vidas serão alcançadas através Sim, desse episódio, sim, assim é como os outros verdade, também é alcançaram verdade. vidas. Muito Gente, obrigada. obrigada. Beijo, gente.